Voltamos com um Papo de Mulher. A nossa convidada de hoje é a psicóloga e sexóloga Valquíria Fernandes. Valquíria, falávamos da falta de atenção do homem para com a mulher. É a mulher que quer atenção, ela quer carinho, ela quer ser ouvida, né? Não tem coisa pior do que indiferença. E na terapia de casal, quando ele ouve isso da mulher, que deve ser muito comum esse tipo de reclamação. Sim. Como é que ele vê essa reclamação? Muitas vezes ele tem uma certa dificuldade, porque às vezes é uma característica dele, ele às vezes tem dificuldade de entender isso. Outras vezes não, a ficha cai, né? Então ele percebe que realmente ele tem agido assim, então muitas vezes o casal consegue ter um nível de comunicação, consegue melhorar o nível de comunicação entre eles. Você acha que existe a necessidade do casal procurar uma psicóloga, não, uma sexóloga, nesse caso, quando a mulher reclama diretamente para ele, inúmeras vezes, eu quero ser ouvida, eu quero carinho, eu quero namorar, eu quero que você perceba em mim, que você me admire. Nem sempre dá resultado, porque às vezes o homem acha que a mulher está pedindo demais, que não é por aí, que ele dá atenção sim. E normalmente eles vão ao consultório quando essa questão chega a atingir a parte sexual. Enquanto a mulher está só reclamando, mas tem uma vida sexual praticamente normal, igual tinha, não dá muito efeito. Mas à medida que essa queixa começa, a mulher começa a ficar desmotivada para o relacionamento e acaba não tendo vontade de se entregar na cama, e aí eles ligam e querem um tratamento, querem uma ajuda. Agora vamos falar do orgasmo. As mulheres hoje já admitem, né, não atingirem o orgasmo. Sim. Me fala sobre isso. Essa questão do orgasmo, ela, assim como a questão do desejo sexual, tem mulher que nunca atingiu o orgasmo em situação nenhuma, tem mulher que só consegue o orgasmo pelo sexo oral ou pela masturbação, tem mulher que só consegue na penetração, então isso é uma coisa muito variável e é uma queixa muito comum também. Normalmente as pessoas leem, né, artigos que falam sobre orgasmo e chegam no consultório falando assim, eu só tenho um orgasmo clitoriano, eu quero aprender a ter um orgasmo vaginal. Então é muito importante que a mulher saiba o que é um e o que é outro. Porque na realidade, quando a gente se refere ao orgasmo clitoriano, é um orgasmo propiciado pelo sexo oral, pela masturbação, obtido dessa forma. E o vaginal pela penetração. Só que é muito importante que as pessoas saibam que o canal vaginal ele tem muito pouca inervação. Então, mesmo no ato da penetração vaginal, através do clitóris é que normalmente é desencadeado o orgasmo, pelo atrito do clitóris durante os movimentos de penetração. Então, de certa forma, é um estímulo do clitóris também, né? Então, de qualquer forma, a pessoa quando vai para o ato sexual e fica buscando esse orgasmo, porque ela leu, ela ouviu as amigas comentando, então ela quer buscar, ela fica desesperada nessa busca. E quanto mais ela busca, mais ela se distancia daquela situação, ela não consegue se envolver e mais difícil fica esse orgasmo. E aí, com o tempo, cai naquela queixa que a gente estava falando, que já que o ato sexual não é muito prazeroso por causa dessa busca incessante, ela vai ficando desmotivada, ela vai ficando sem prazer, ela acaba também não querendo mais ter a relação sexual, aí instala-se a outra queixa da diminuição do desejo sexual. Uma coisa pode levar a outra. Né? O homem também tem participação nisso, né? Ele é responsável por isso. Olha, essa é uma questão que eu debato muito no consultório, porque na maioria das vezes, quando o homem tem uma dificuldade de manter a ereção dele, de controlar a ejaculação dele, muitas vezes ele tem uma ansiedade justamente por querer estar no ato sexual, mantendo essa ereção ou esse tempo da ejaculação para que a esposa ou a mulher chegue ao orgasmo. Eu digo que ele é um coadjuvante, mas ele não pode ser o ator principal. Por quê? Porque a condição do orgasmo, primeiro tem que estar na mulher. Muitas vezes o homem tem uma queixa que é o contrário da ejaculação precoce, que é a dificuldade de chegar à ejaculação. Às vezes nem chega e às vezes não perde a ereção. Então ele fica muito tempo na penetração e mesmo assim algumas mulheres não chegam ao orgasmo.
Então, isso quer dizer que o orgasmo da mulher não é de inteira responsabilidade do homem. Ele ajuda nesse processo, mas a condição tem que estar nela. Ela tem que estar tranquila na sexualidade dela, ela tem que ter um bom desenvolvimento dessa sexualidade para ela se entregar e chegar a esse orgasmo. E na medida que ela busca, ele não vem. Existem mulheres que têm dificuldade em se entregar. Sim, muitas. Essa queixa da dificuldade de orgasmo com a penetração, ela atinge mais de 50% da população feminina. Sim. E muitas mulheres, às vezes, se acham a única a ter essa dificuldade. E interessante que, às vezes, quando o homem fala para elas assim, olha, eu já tive muitas namoradas, já tive muitas parceiras, e todas tinham orgasmo comigo, você é a única que não tem. Quer dizer, é uma falta de sensibilidade também, né, colocar a coisa dessa forma, mas acontece. Então, é importante que a gente saiba que, por mais que um homem tenha tido um número grande de parceiras, esse número é muito pequeno em relação à população feminina. Então, a queixa, a estatística que a gente tem é com relação à população feminina. Então, se aquele homem não encontrou uma mulher com dificuldade de orgasmo, não significa que essa queixa é rara. Então não é de responsabilidade do homem o orgasmo da mulher? De inteira responsabilidade, de jeito nenhum. Isso tem que estar nela primeiro. E o homem, né? O homem tem homem que também não consegue. Isso. Né? Isso é responsabilidade da mulher ou já é um problema que vem junto com ele? A relação sexual é uma entrega, é uma coisa das duas pessoas. Nunca que o que acontece de bom e nem de ruim é de responsabilidade de um dos parceiros só. Um ato sexual satisfatório nunca é mérito de um exclusivo, é dos dois. Assim como uma dificuldade também. E mesmo que a mulher tenha uma dificuldade de orgasmo ou o homem tenha uma disfunção erétil, é importante o casal entender que a queixa é dos dois. Porque um atinge o outro. Uma ansiedade com o desempenho afeta o clima de uma relação sexual. Né? Então passa a ser uma dificuldade do casal. Valquíria, continuamos no terceiro bloco. Ok. Papo de Mulher volta já.